Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu decidi fazer esse vídeo, pois muita gente acha que quem é que ganha essa disputa? Capitão Pátria ou Homem-Aranha? Homem-Aranha ou Capitão Pátria? Enfim, hoje eu irei falar os motivos do porquê que o Homem-Aranha ganha do Capitão Pátria. Então, vamos ver se vocês concordam comigo e sim, esse vídeo será um pouco polêmico para ver quem é que ganha esse debate, ok? Mas antes de começarmos, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, ok? E comenta aí se você tá gostando da quinta temporada de The Boys, ok? Então, sem mais delongas, vamos nessa, ok? Olha, pra gente ver quem é que é mais forte, quem que ganha numa luta, para isso eu irei falar dos motivos do porquê que o Homem-Aranha ganha do Capitão Pátria. Então, para ser justo, eu vou usar a versão dos quadrinhos de cada um, ok? Porque eu acho que o Capitão Pátria dos quadrinhos é mais forte que o da série. Ou será que o da série é mais forte? Agora não sei, viu? Mas enfim, eu vou usar o Capitão Pátria no geral. Tanto da série, quanto dos quadrinhos, quanto o Homem-Aranha das HQs. E isso inclui os feitos dele nos filmes e nas séries, ok? Então vamos nessa. Olha, o primeiro debate que muita gente fala é que, tipo assim, dizem assim: é só o Capitão Pátria usar o laser dele que já matou o Homem-Aranha facilmente. Ai, santa ignorância da galera. Primeiramente, galera, eu até entendo esse debate, já que é só o Capitão Pátria usar o laser dele e pronto, sabe? Mas, galera, vamos ser sinceros numa coisa, né, gente? Primeiramente, o Homem-Aranha, ele é um dos heróis mais ágeis do universo Marvel. E galera, ele já conseguiu desviar socos do Hulk, socos do Fanático. Isso é um grande efeito de poder dele, de desvio, sabe? E outra coisa, mas o Capitão Pátria pode usar o laser dele. Olha, ele faria a mesma coisa que fez com os raios do Electro lá em Espetacular Homem-Aranha 2. É só ele desviar. Galera, não é tão difícil. O Homem-Aranha não é burro de ficar parado e vai receber um laser, sabe? É só ele desviar, galera. Ele é muito, muito ágil mesmo. Agora vamos em um outro debate. A galera sempre fala: ei, mas só que o Capitão Pátria, ei, ele é o mais forte de The Boys, então ele ganha. Primeiramente que vamos ser sérios numa coisa, tá? Dentro do universo de The Boys, com certeza o Capitão Pátria pode ser o mais forte. Mas no universo Marvel, tipo, nós temos simplesmente entidades cósmicas, alienígenas. E o Homem-Aranha, galera, o Homem-Aranha, ele encarou o Thanos. Ele conseguiu dar socos no Thanos, galera. O Capitão Pátria com soco não conseguiria acabar com o Thanos. O Thanos é só pegar ele e quebrar o pescoço dele. Claro, ele pode fazer isso com o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha é muito mais ágil, mais forte do que o Capitão Pátria. Agora vamos em outro. Eu já vi algumas pessoas falando que é só o Capitão Pátria pegar o Homem-Aranha e fazer o que ele fez com o Tess-Teia. Primeiramente, galera, o Homem-Aranha ele não é burro, tá? Se o Capitão Pátria conseguir pegar o Homem-Aranha, é só o Homem-Aranha usar toda a sua força em chutes e socos. Porque o Homem-Aranha, ele sempre contém a sua força para não machucar as pessoas. Mas já que ele percebe que o Capitão Pátria não é um inimigo comum igual aos seus inimigos, é só o Homem-Aranha não se aguentar. Ele dá o máximo de si mesmo. Pra vocês terem noção da força dele, eu vou dar de exemplo uma coisa, ok? Ele já conseguiu carregar simplesmente o prédio do Calarim Diário numa HQ. O Duende Verde havia derrubado e derrubou tudo em cima do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele só conseguia carregar 10 toneladas, ok? O máximo dele. Mas ele ultrapassou isso, galera. E ele conseguiu só com uma mão carregar o Pered enquanto pegava mais escombros para tentar aguentar o Pered junto com as teias dele. Isso é um grande feito de força dele. O Capitão Pátria, ele é forte sim, sabe? Ele consegue levantar um avião. Mas, cara, o Homem-Aranha já teve numa HQ onde ele usou as teias para tentar carregar um avião, se eu não me engano, tá? E outra coisa, ele conseguiu parar um trem em alta velocidade, conseguiu segurar um barco lá em Homem-Aranha de volta ao lar. E ele conseguiu quebrar metal. Claro que o Capitão Pátria consegue sim. Só que a força do Homem-Aranha é mais forte, sabe? É muito mais forte. Além disso, o Homem-Aranha ele já encarou vilões muito mais poderosos do que ele. Tipo o Venom, por exemplo. E o Homem-Aranha conseguiu. Ele é muito forte, muito ágil, entende? O Capitão Pátria, sim, é verdade que ele já encarou grandes desafios assim.
Mas, tipo, no universo dele já encarou apenas supers fracos, entende? Ou apenas humanos com armas. O Homem-Aranha, tipo, o Homem-Aranha conseguiu vencer dos Vingadores. Galera, eu tô falando sério. O Homem-Aranha, com apenas preparo e inteligência, conseguiu vencer simplesmente a Capitã Marvel, o Homem de Ferro, conseguiu desviar golpes da Mulher Hulk. Da Mulher Hulk, ok? Conseguiu lutar contra o Pantera Negra, Capitão América, contra o Blade. Meu irmão, olha só isso, velho. Isso aí é um grande feito de poder dele. Desviou, conseguiu vencer de todo mundo. Ele foi muito mais esperto, entende? Isso aí, mano, não tem como, cara. O Homem-Aranha, ele é o GOAT, não tem como mesmo. Agora, vamos em num... como posso falar assim? Tá. Continuando sobre os feitos de cada um. O Capitão Pátria, ele é resistente? Com certeza, consegue resistir a balas. O Homem-Aranha também é resistente. Já conseguiu levar choques do Electro, levou bomba na cara. Ele aguenta pra caraca. Então, já que eu falei os motivos que o Homem-Aranha consegue vencer o Capitão Pátria, e com certeza ele consegue vencer ele, então vamos ir num debate, ok? Que é o seguinte, eu coloquei esses tópicos aqui, que é o seguinte: força, resistência ou durabilidade, se você quiser, agilidade, velocidade, inteligência, batalha de inteligência, experiência, combate e habilidades, ok? Então, vamos ver quem é que ganha cada um desses tópicos, ok? Bom, é o seguinte, primeiro força. Olha, o Homem-Aranha ganha muito fácil na força, porque, olha, o Capitão Pátria, ele é forte, sim, deu socos muito poderosos. Mas, galera, vamos ser sinceros uma coisa. Tipo, o Capitão Pátria, ele é forte, sim, mas pro universo Marvel ele não é tão forte assim. Tipo, o Homem-Aranha consegue ganhar dele na força. Porque, olha só, vou falar alguns feitos de força do Homem-Aranha, tá? Pra só vocês terem noção, tá bom? Ele simplesmente já conseguiu tirar sangue de simbionte, já conseguiu derrotar o Venom. Além disso, ele já conseguiu dar golpes no Hulk. Olha só isso! Vai me dizer que isso não é um grande feito de poder, sabe? Isso aí é poderoso pra caraca, viu? Ele conseguiu já parar o terreno, como eu havia dito. Conseguiu também parar um barco. Consegue quebrar metal com quereto. Olha só isso, velho. E outra coisa, ele conseguiu dar golpes no Thanos. No Thanos, galera. A gente não tava falando de um vilão tão comum. E aí o Thanos com 4 joias do infinito. O Homem-Aranha, ele conseguiu. Conseguiu simplesmente lutar contra o Thanos. Conseguiu dar golpes nele. Conseguiu mover o corpo dele. Isso aí é um grande feito de força do Homem-Aranha, galera. E eu entendo que o Capitão Pátria ele é forte. Tipo, já tivemos várias demonstrações de força dele. Tipo, ele conseguiu carregar. Tipo, ele conseguiu destruir um avião, por exemplo. Consegue destruir paredes. Mas, tipo, o Homem-Aranha tá no nível um pouco maior do que o dele. Tipo, o Capitão Pátria tem mais poderes. Mas vocês entenderam, tá? Então é por isso que nessa rodada o Homem-Aranha ganha 1 ponto por força, ok? Agora no seguinte é resistência. E cara, infelizmente o Homem-Aranha perde. Porque, tipo assim, o Homem-Aranha, tipo assim, eu entendo que as pessoas vão dizer que o Homem-Aranha é resistente, eu entendo. Mas só que se ele levar uma bala, ele morre. O Capitão Pátria, o corpo dele já é resistente. A única chance de você matar o Capitão Pátria é se você for mais forte que ele ou se você colocar algo dentro do corpo dele. Já que, pelo que a gente viu no francês lá na primeira temporada, ele fala que os super são como uma tartaruga, que fora do corpo são como um casco, mas dentro dela é frágil como seres humanos. Então, em resistência, o Capitão Pátria, ele infelizmente ganha. Agora, vamos ver o seguinte, que é a agilidade. Bom, a agilidade, o Homem-Aranha ganha. Ele já conseguiu se mover de mísseis, de balas. Olha só isso aí é muito poderoso, galera. O Capitão Pátria ele é ágil, só que nunca foi demonstrado vários feitos de agilidade dele, sabe? Então é por isso que nessa rodada de ágil, quem ganha é o Homem-Aranha. Agora em velocidade, bom, aí é o Capitão Pátria. Porque, tipo assim, o Homem-Aranha é mais rápido que o Capitão América. Só que o Capitão Pátria, ele quase conseguiu alcançar o Trem-Bala. E o Trem-Bala é o super mais ágil, entendeu? Por isso, infelizmente Infelizmente é o Capitão Pátria, né? Bom, agora depois vamos em inteligência. Bom, inteligência é o Homem-Aranha, né? Porque o Reed Richards, que é o homem mais inteligente da Marvel, já confessou que o Homem-Aranha foi mais esperto que ele numa HQ. É sério, galera, ele já falou isso. E ele também fala que o Homem-Aranha é muito esperto. Ou seja, o Homem-Aranha é inteligente, não tem como, né? Fazer o quê, né?
Em batalha de QI, bom, o Homem-Aranha ganha também, porque ele é mais inteligente do que o Capitão Pátria. Tipo, o Homem-Aranha conseguiu uma vez. O Reed Richards tinha colocado um colar onde desabilitava os poderes do Homem-Aranha, tá? Aí sabe o que o Homem-Aranha fez? Ele simplesmente hackeou esse colar do Reed Richards e simplesmente sabe o que fez depois? Conseguiu aumentar os poderes dele. Galera, olha só isso, ele conseguiu fazer isso, né? Não tem como, né? Agora, em experiência, olha, eu não vou usar a idade de experiência porque o Capitão Pátria ganha, tá? Mas, tipo, experiência, o que ele já sobreviveu? O Homem-Aranha, ele ganha nessa, porque olha só, ele já conseguiu enfrentar divindades cósmicas, como simplesmente o Thanos, já viajou pelo multiverso. O Capitão Pátria, ele já viajou para outros países, e enfrentou supers mais poderosos, como o Soldier Boy, do que ele. Também encarou o Bruto com TV temporário, lutou contra a Rainha Maeve, mas tipo, quanto ao Homem-Aranha em experiência, não tem como, né? Fazer o que, né? Bom, depois temos habilidades, tá bom? Que é o seguinte, o Homem-Aranha, ele tem várias habilidades, ok? Como... Como por exemplo, tá? Como por exemplo, ele tem super força, super agilidade, super resistência, o sentido aranha. Eu vou usar teias orgânicas, mas teias também, sabe? Só que o Capitão Pátria ele consegue voar, tem super força, super resistência, super velocidade. Também ele consegue lançar laser pelos olhos. Ele tem uma visão de raio-x? Tem, só não é algo muito prático, mas ele usa, sabe? Por isso, tá? Mas, depois de vários pontos, quem ganha é o Homem-Aranha, galera. O Homem-Aranha ele é muito mais forte do que o Capitão Pátria. Então, vamos voltar num cenário onde isso acontece, tá? É o seguinte, os dois heróis é sacana, né? Porque o Capitão Pátria é o vilão. Onde o herói enfrenta o vilão, tá? Vamos colocar ele no meio da cidade, tá? O Homem-Aranha, ele tá fugindo do Capitão Pátria. O Capitão Pátria tá disparando os lasers. O Homem-Aranha consegue agilizar de todos. Quando o Capitão Pátria consegue segurar o Homem-Aranha simplesmente dá o soco mais forte que ele puder na cara do Capitão Pátria. Com isso, o Capitão Pátria sangra, ok? Sangra, tá? É óbvio que o Homem-Aranha não vai matar o Capitão Pátria. Mas, tipo, eu entendo as pessoas que falam que o Capitão Pátria talvez ganhe do Homem-Aranha. Porque eu entendo elas, que eu entendo. Eu também acho que talvez o Capitão Pátria tenha. Mas, tipo, os feitos de poder do Homem-Aranha são muito mais altos do que os do Capitão Pátria, sabe? E além disso, o Homem-Aranha, se ele der mais 2 socos, ele vai simplesmente imitar o Invencível. Vai falar assim, eu achava que você era mais forte. Cara, isso aqui é muito engraçado. Mas o Homem-Aranha tem vários feitos de poder, galera. Ele conseguia simplesmente com 15 anos já pegar um carro na mão, com apenas uma mão. Ele também já conseguia derrotar inimigos muito mais poderosos do que dele. Ou seja, o Homem-Aranha ele tem mais experiência, mais força que o Capitão Pátria. O Capitão Pátria, no entanto, ele tem uma bela resistência, já que com apenas uns 12 anos, naquele episódio lá da 4ª temporada, ele conseguia aguentar calor. Por mais que ele dizia que não afetava muito, ainda doía nele, entende? Bom, mas enfim, o Homem-Aranha, ele sempre se segura nos golpes, sabe? Eu vou dizer uma coisa, tá? Numa HQ que eu vou usar, que é o do Homem-Aranha Superior, com apenas um soco, ele conseguiu quebrar a... Ele conseguiu quebrar a mandíbula do escorpião. E o Otto ainda falou que, nossa, eu não usei toda a minha força. E se você acha isso impressionante, eu vou dizer outra coisa. Na saga do Aranha Verso, o Homem-Aranha 616, tá? Que a gente tá usando aqui, simplesmente conseguiu nocautear o Otto Octavius, que era o Homem-Aranha Superior. E detalhe, ele não segurava a força dele, ou seja, ele se mostrou mais forte que um Homem-Aranha que não se segurava. E olha que esse Homem-Aranha 166, que é o original, tava se segurando. Então, galera, não tem como. O Homem-Aranha 166, o Homem-Aranha ganha do Capitão Pátria, ok? Ele ganha, velho. Ele ganha. Ele conseguiu quebrar a mandíbula e é uma variante dele. Ele conseguiu, viu? É uma grande força de poder, entende? Mas enfim, galera, após vários feitos de poder do Homem-Aranha, que eu citei, o Capitão Pátria também um pouco, esse detalhe, quem ganha é o Homem-Aranha. Pronto, fim de ponto. O Homem-Aranha ele ganha por ser mais esperto, por ser mais experiente e por ser mais forte.
É só o Capitão Pátria tentar desviar, lançar o laser dele, só que o Homem-Aranha é só ele desviar. Ele é o herói mais ágil da Marvel, galera. Aí depois ele dá o soco mais forte que ele puder nele e o Capitão Pátria voa. Ele não vai voar, mas tipo, ele já conseguiu dar golpes no Hulk. Cara, isso aí é um grande feito de poder, cara. Não tem como, velho. Então, após tudo isso, o Homem-Aranha ganha do Capitão Pátria, ok? Mas enfim, galera, esse foi o fim do debate que eu quis trazer. Foi um vídeo meio comum, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já que eu criei um hype pro vídeo, né? Eu espero que o hype seja aproveitado, tá bom? Que vocês tenham realmente gostado do vídeo, ok? Comenta aí o que você achou dos detalhes que eu usei das HQs. Se você concorda comigo que o Homem-Aranha ganha, ou se o Capitão Pátria ganha, ok? Então comenta aí, ok? Mas sem mais delongas, o fim do vídeo, ok? Muito obrigado quem viu o vídeo, se inscreve no canal, ok? Agradeço.